tornar esse ambiente pertencivo a vocês. Então, o primeiro passo para a gente conquistar a nossa pós-graduação de qualidade, o mestrado, por exemplo, é conhecer bem o edital, o programa, e essa oportunidade que a gente está disponibilizando a vocês. Sejam todos bem-vindos. Nesta aula nós iremos falar sobre o Programa de Ciências e Saúde, mas antes eu queria repassar algumas informações importantes. Nós iremos realizar a gravação dessa aula, então as perguntas elas irão ser sanadas ao final. Então fiquem à vontade para perguntar no bate-papo, que nós iremos registrar essas perguntas e fazer a nossa convidada palestrante no final. Mas fique à vontade para já ir escrevendo logo, que a gente vai organizando as perguntas para que vocês não percam também o raciocínio e não percam aquele momento que a pergunta surgiu. Vocês podem compartilhar logo que a gente vai registrar aqui no nosso bate-papo, tá? Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu irei deixar que ela presente e conduza toda essa dinâmica. E antes dela começar, só um lembrete muito importante que eu ia esquecendo. No final, para quem ficar até o fim, nós iremos disponibilizar uma grande oportunidade. Então, fiquem até o final conosco, que vocês irão descobrir qual é essa grande oportunidade. Muito obrigado pela presença de todos. Deixo a sala aqui por responsabilidade da nossa convidada, Suelen Patrício. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Fique à vontade, qualquer coisa é só nos chamar. Então, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Então, me confirme, dá para ver direitinho a apresentação? Tranquilo? Tá sim. Então, tá, vou me apresentar. Eu sou Suelen Patrício, sou fisioterapeuta, eu sou formada pela UESP em 2013. Eu também tenho especializações nas áreas de fisioterapia aquática, neurológica e gestão em saúde. Fiz residência em saúde da família e comunidade. E também fui aluna do mestrado em Ciências e Saúde, da Universidade Federal do Piauí. Então, o objetivo desse nosso encontro é mostrar para vocês um pouco do que é o programa, né, para a gente conhecer como ele funciona, e um pouco também sobre os caminhos que a gente pode seguir para conseguir entrar no programa de maneira mais fácil, né? Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu sempre quis, na verdade, fazer o mestrado desde o tempo que eu era estudante, desde que eu fazia a universidade. Só que a oportunidade mesmo para entrar no mestrado ocorreu apenas depois da residência, né? Eu vi que, no caso, o mestrado necessitava de ter um currículo melhor, né? Existe uma concorrência, existe uma certa exigência que vai crescendo cada vez mais. Então, antes de trilhar o caminho do mestrado, eu fiz a residência para poder melhorar mais meu currículo, para poder, enfim, entrar no mestrado. Tá bom? Então, meu caminho não foi assim direto para o mestrado, eu tive que passar alguns anos enriquecendo meu currículo, tendo novas experiências, indo em congressos e outras coisas até chegar ao mestrado, tá? E aqui hoje eu trouxe só um resumão mesmo de como é o mestrado, como funciona, tá bom? Só para a gente ver mais ou menos o que é o mestrado em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Piauí. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre a história do mestrado em Ciências e Saúde da UFP, né? Ele foi recomendado pelo CAPES em 2004. Então, é um mestrado que já tem uma longa história. Já tivemos vários alunos no mestrado, tá bom? Então, é um mestrado que tem um certo nome, é bem conhecido, tem um bom reconhecimento aqui pela universidade e também pelos outros alunos, né? Geralmente, o mestrado em Ciência e Saúde é a primeira opção que inicialmente as pessoas pensam para fazer o mestrado, por ser o mais, digamos, o mais conhecido. E depois as pessoas vão atrás de um mestrado mais específico, tá? Ele é de natureza interdisciplinar, ou seja, ele agrega várias áreas, tá bom? Como alunos de biologia, biomédicos, dentistas, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas como eu, psicólogos. Então, é um mestrado que ele não é tão específico, é um mestrado mais amplo, que visa integrar os saberes das mais diversas áreas, né, da saúde. Não é um mestrado tão especializado, é um mestrado mais amplo, o que é uma boa oportunidade também para você estar agregando novos saberes aos seus conhecimentos.
tá bom? E aí, como a gente viu, ele é voltado para profissionais da área da saúde e também de áreas afins. Então, sobre o mestrado, no geral, os objetivos, né? O objetivo do mestrado é formar mestres, né? Os mestres que sejam em ciências e saúde. E aí eles visam o quê? Que os trabalhos, as pesquisas, deem origem a novos conhecimentos, né? Que o conhecimento criado dentro do mestrado ele possa ser disseminado para os estudantes, para os outros colegas de outros mestrados, para os professores de outras instituições. E ele é voltado principalmente para a área da docência e pesquisa, tá? Então, quem busca mestrado em ciências de saúde vai estar em direcionamento mais para a área da formação para ser um professor ou para fazer pesquisa a nível laboratorial. Então, o foco principal deles é a docência e a pesquisa. Ele visa fortalecer a articulação entre graduação, pesquisa e extensão, ou seja, a pessoa que entra no mestrado tem a possibilidade de ter uma interação com os alunos, né, os acadêmicos de vários cursos, medicina, odontologia. Isso varia muito de acordo com o orientador. Então, é um mestrado que você tem a possibilidade de ter contato com a graduação. A pesquisa, tá, porque também tem acesso aos laboratórios da Universidade Federal, caso você tenha uma pesquisa que seja mais voltada para análise de bioquímicos ou análise de alguma coisa mais específica, e a extensão, tá? Porque você também pode estar participando pelo mestrado de congressos, congressos internacionais, congressos nacionais, simpósios e outros eventos em que você vai ser capaz de apresentar o seu resultado que você adquiriu no mestrado, tá bom? Tipo assim, do que veio sua pesquisa, o que sua pesquisa se tornou, né? E você é capaz, nesses eventos, de apresentar o que você estudou, o que você achou interessante, o que você produziu. O outro objetivo é favorecer a expansão da base científica regional, né? Muitas vezes, alguns trabalhos são voltados para coisas mais específicas do estado do Piauí, sejam plantas, animais, algo mais voltado para o que é regional, o que é nosso, e que esse saber regional possa ser disseminado a nível nacional, tá? E esse saber, em geral, está relacionado a questões ligadas à saúde, tá? E visa a integração da Universidade Federal do Piauí com a sociedade piauiense. Então, o objetivo do programa é trazer os alunos para dentro do programa com o objetivo de trazer mais conhecimento e que esse conhecimento sirva para a sociedade em seguida, ou seja, que uma pesquisa seja de uso da população, que tenha frutos essa pesquisa feita dentro do mestrado. Então, o incentivo é que os saberes sejam aplicados não só no meio acadêmico, como também para a sociedade em geral. Sobre as áreas de concentração, tá? No mestrado em Ciências e Saúde, nós temos duas áreas de concentração principais, que são os métodos diagnósticos e análise das condições de saúde, e política, planejamento e gestão em saúde. Cada uma dessas áreas de concentração também tem alguns subtemas, tá? Que fazem parte dela. Dentro do métodos diagnósticos e análise das condições de saúde, a gente tem a investigação para diagnóstico em saúde e a gente tem nutrição em saúde. A investigação para diagnóstico em saúde, ela vai visar a análise de condições que influenciam a saúde no geral. Por exemplo, algo relacionado com parasitose, por exemplo, algo relacionado com dengue, calazar, ou questões que afetem a saúde da população no geral. E nutrição e saúde vai estar voltada para essa área mais da análise nutricional, dos fatores que põem a questão nutricional em risco, ou como melhorar a qualidade da saúde nutricional, e outras temáticas específicas da área. Já na área de concentração de política, planejamento e gestão em saúde, a gente tem análise de políticas, sistemas, programas e serviços em saúde. Por exemplo, analisar como é que está a atuação da atenção básica, na questão da saúde da mulher, na saúde do homem, saúde na escola, então assuntos mais voltados, por exemplo, para a atenção básica.
mas também a saúde a nível terciário e secundário, tipo, a nível hospitalar, identificar, por exemplo, qual é o perfil dos pacientes que aguardam na fila de transplantados, por exemplo, tá? E a gente tem a análise de situações em saúde, né, que a gente vai ver de que forma essas políticas atuam e ver quais são as consequências, né, da atuação dessa política. Se uma política relacionada a moradores de rua não funciona, que impacto tem isso na vida daquele morador? Então, como é que aquele morador lida com a ausência de saúde, por exemplo? Tá? Então, a coisa mais específica voltada mesmo a algumas situações de saúde. Por exemplo, a saúde da população quilombola, que já é uma questão bem diferenciada dos outros, outros núcleos, né? Dos outros núcleos. Então, dentro dessas áreas de concentração, e são diversas pesquisas que podem ser feitas. Mas é importante lembrar que, quando você for fazer o projeto, ele tem que estar voltado para dentro de uma dessas quatro temáticas. Porque se você fizer escolher um assunto que está muito fora da temática, dificilmente o seu projeto vai se enquadrar no programa. Sobre a duração. A duração em média é 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Eu creio que depois da pandemia, com a nova coordenação, pode ter havido alguma alteração nessa duração, tá bom? Não dos 2 anos, mas da extensão para poder prorrogar ou adiar a apresentação da sua dissertação, tá? Mas, no geral, a gente tem a duração de 2 anos, podendo estender até 6 meses, tá? Tem bolsa, não sei se nesse ano vai ter, né, devido aos cortes que ocorreram, né, os cortes na educação, mas na época que eu fiz tinha bolsa, mas a bolsa, para você ter a bolsa tinha que estar dentro de critérios bem específicos, tá? A bolsa não é tão fácil de conseguir, você tem que dar dentro de certos critérios. Então, a pessoa que busca o mestrado já pensando na bolsa, é melhor ter consciência que talvez a bolsa não seja tão acessível assim, tá? Eu trouxe algumas questões, por exemplo, de preferência, né? A maior preferência são aqueles estudantes que vêm de outras cidades, cujo domicílio não seja até a data de ingresso do curso em Teresina. Ou seja, aquela pessoa que precisa fixar domicílio em Teresina para fazer o curso. Ou seja, ele vai ter um gasto maior demanda de deslocamento. Então, o aluno que vem de fora tem mais prioridade em relação à bolsa, tá? Também tem os estudantes mais antigos do curso, que estejam desenvolvendo trabalho experimental, ou seja, a prioridade é para aquele aluno que já tem a bolsa, para que ele permaneça com a bolsa até o final do mestrado. E a gente tem os estudantes do curso que têm obtido maior número de créditos, levando-se em consideração os conceitos, tá bom? E existem muitos outros critérios, por exemplo, um dos critérios é que a pessoa que tem pais com doenças crônicas, né, que tem maior demanda para cuidar deles, precisa gastar mais dinheiro para se deslocar, então é um aluno que também pode estar entrando, mas a preferência em geral são para aqueles alunos que vêm de outras cidades. Não é que seja impossível conseguir a bolsa, mas é um pouco difícil, e agora com os cortes, eu não sei nem se vai ter tanta bolsa assim para ser disponibilizado para os novos alunos, porque tem que ter a garantia da bolsa dos alunos que já estão dentro do mestrado, tá? Em relação à estrutura e o funcionamento do programa, tá? Dentro do programa, nós temos um mínimo de 30 créditos, né? A gente tem que pegar pelo menos 30 créditos, sendo que desses 30 créditos, 20 são disciplinas obrigatórias, tá? 6 são correspondentes à dissertação do mestrado e 4 disciplinas opcionais. Então, existe uma porcentagem que tem que ser atingida, tá? De carga horária. Por exemplo, a gente tem que pegar a carga horária obrigatória e a carga horária opcional tem que somar pelo menos 120 horas para poder valer as optativas, tá? Geralmente são ofertadas 4 disciplinas optativas e o somatório dessas 4 tem que dar mais ou menos 120 horas, tá? Então, tem um que a gente pega só uma disciplina,
Às vezes a gente pega 2 para poder dar carga horária, 2 de 60 horas, tá? Mas o importante mesmo é que você cumpra toda a grade curricular do mestrado. E lembrando que, às vezes, uma disciplina de um semestre pode não existir mais no outro semestre, então a pessoa que perde a disciplina vai ter que esperar para o próximo ano se abrir a disciplina. Então, é importante também, quando for fazer o mestrado, ter a questão da assiduidade, tá? Você saber realmente se você vai ter disponibilidade para fazer o mestrado, porque não pode ter tanta falta, tá? A frequência tem que ser igual ou superior a 75%, sendo que o atestado, ele justifica sua falta, mas ele não abona a falta. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, feito uma cirurgia e você está com atestado, mesmo com atestado, você não vai abonar sua falta, você está faltando do mesmo jeito. Você, no caso, só está justificando sua falta. Então, é ideal, quando for fazer o mestrado mesmo, já ter organizado com antecedência a sua vida para poder ter tempo para não faltar nas aulas, para não reprovar, tá? Porque tem prova, tem seminário, tem grupo de discussão, tem atividades que valem notas, tem atividades também de cálculos, tem disciplina que tem cálculo, que tem que entregar toda a aula. Então, a disponibilidade para esse mestrado é importante, tá? E a nota para você passar nas disciplinas é 7, tá? Abaixo de 7, você faz uma prova, entre aspas, de recuperação, e se você não passar, tem que esperar quando abrir a disciplina novamente, se é que ela vai abrir tão cedo, tá? Então, querem fazer mestrado em ciência e saúde, tenham disponibilidade, porque senão você pode ficar prejudicado. E falando um pouquinho do componente curricular, né, algumas das disciplinas que a gente tem políticas e planejamentos de saúde, que a gente vê um pouco sobre o SUS, novamente, faz aquela leitura sobre o SUS, a história do SUS, vê questões de gestão em saúde, tá? Metodologia da pesquisa, para aprender os tipos de... Aprender não, reaprender ou relembrar os tipos de estudo, tá? Tem métodos quantitativos, tópicos de saúde, que trabalha temas diversos, tá? Por exemplo, epidemiologia, taxa de mortalidade, natalidade, tem vários itens que podem ser estudados. A proficiência de língua estrangeira, ela é necessária, tá? Ela é obrigatória. Então, quem for fazer mestrado é importante já ter feito a prova. É possível ainda fazer a inscrição, né? Ou pelo menos na minha época era possível fazer e depois entregar, mas eu recomendo que já venham com a prova de proficiência da federal feita, tá? Para o mestrado basta um idioma, ou inglês, ou espanhol, ou francês, tá? De preferência de língua inglesa, né? Porque são mais estudados artigos em inglês, então o ideal é que você tenha alguma certa proficiência para poder não ter dificuldade na hora dos estudos. E aí a gente tem outra disciplina, morfologia, formação em saúde, epidemiologia, que é a maior delas, depois de dissertação, tá? Aí tem as atividades de dissertação que você tem a oportunidade, dependendo do seu orientador, de ir para a sala de aula, de dar aula para os alunos da graduação, tá? Ter a experiência de ser professor, né, durante o mestrado. Alguns casos pode ocorrer a dispensa, por exemplo, se você já tem experiência com docência, ou se você já dá aula, ou se sua jornada de trabalho não permite. Porém, eu já ouvi que teve algumas modificações nisso, então se tornou obrigatório. Então, mais um motivo para ter disponibilidade. Ocorreram algumas mudanças de coordenação, por isso que eu estou comentando que isso aqui são coisas da minha realidade, mas agora a realidade mudou um pouco. Mas a estrutura do programa é a mesma, só muda o comportamento em relação ao curso, né? Algumas coisas modificaram. E aí a gente tem a qualificação que é feita antes do primeiro ano do mestrado, em que você vai verificar se sua dissertação está adequada, se precisa ajustar alguma coisa. E, no fim, né, quando você estiver encerrando a sua participação no mestrado, você tem a dissertação e a apresentação da dissertação. Certo? Como é agora o processo seletivo? Está todo mundo me ouvindo?
Se ficam quietinhos, eu não sei se eu estou falando solo. Estamos sim, Suelen. Tá bom. Obrigada. Então, processo seletivo, tá? Esse é o processo seletivo da vez que eu fiz. Não sei se vai ocorrer alguma modificação na quantidade de vagas e nem na forma que a prova é feita, mas isso aqui é como ela é feita em geral, certo? Então, em geral, são disponibilizadas 25 vagas, sendo que essas 25 vagas, a gente tem 5 vagas para capacitação interna, tá? Então, para aquele profissional que já é vinculado à Universidade Federal do Piauí, ele tem essa possibilidade de entrar dentro dessas 5 vagas, né, de disputar dentro dessas 5 vagas, e 2 vagas para pessoas com deficiência também. Então, se a gente for fazer os cálculos, são 18 vagas, né, para o público em geral. Geralmente, as vagas também são organizadas, baseadas também na temática, né? Nas áreas de concentração. A quantidade de vagas também varia de acordo com a disponibilidade dos professores no ano, né? Porque alguns professores também pegam alunos por doutorado, então alguns professores ficam mais ocupados em certos anos. Então, essas vagas também variam, tá? Mas, da última vez, a gente tinha métodos diagnósticos e análise de condição de saúde com 15 vagas e planejamento e gestão em saúde com 10 vagas. E, na hora do processo seletivo, as temáticas dos artigos eram diferenciadas de acordo com a área, tá? Mas já teve prova que eram os mesmos artigos para todo mundo. Pode haver essa especificação ou não. E como é que funciona? Quais são as etapas do processo seletivo? Primeira etapa do processo seletivo é a inscrição. E eu botei a inscrição como etapa do processo seletivo porque a inscrição também reprova. Então, se você for fazer a inscrição para o mestrado, tem que fazer o checklist direitinho para verificar se não esqueceu nenhum documento, tá? Tem que estar toda a documentação, porque a falta de uma documentação pode anular a sua inscrição. E se você não recorrer, ou se na hora que você for recorrer não for aceito, você pode perder a inscrição e aí ter que esperar para o ano que vem para poder se inscrever de novo. Então, a inscrição reprova, tá? Muita atenção na inscrição, é a etapa inicial super importante. É super importante para você tentar entrar para uma vaga do mestrado. Na inscrição são pedidas documentações gerais, né? Documentos, já pedem o projeto, algumas vezes pedem comprovante da sua prova de título, também os comprovantes. Não sei se esse não vai ser dessa forma, ou se vão querer deixar só para a etapa dos títulos mesmo para entregar, mas eu creio que, como os outros anos, você já entrega tudo prontinho só para eles receberem, tá? Então, mais um motivo para prestar atenção à inscrição, para você também não deixar de pontuar, né? Deixar de botar uma documentação importante e perder pontos para isso. A segunda etapa, a gente tem a prova escrita, é uma prova eliminatória. A nota mínima para poder passar para a fase da entrevista é 7. E essa parte da prova escrita tem um peso 3 na hora de fazer os cálculos, tá bom? Na prova escrita vão ser disponibilizados artigos das áreas de concentração, e aí são feitas questões relacionadas a esses artigos, tá? Existem artigos que são em inglês, existem artigos que são em português. No ano que eu fiz a prova foi de verdadeiro ou falso, mas pode ser uma prova escrita, pode ser uma prova de marcar. O ideal é que você tenha estudado bem os artigos, feito resumos, para poder não ser pego de surpresa. Porque, às vezes, as questões são sobre, por exemplo, um gráfico que tinha lá no artigo e tinha um comentário embaixo do gráfico, e você tinha que saber o que estava escrito lá no gráfico, por exemplo, né? O que o gráfico representava. E por aí em diante. A prova não é de tanta dificuldade, né? Agora, ela precisa que você tenha bastante atenção na leitura dos artigos, porque um equívoco vai fazer você perder uma questão. Então, se você tirou 7, no mínimo, na prova, você vai para a análise do pré-projeto, que também é eliminatória, que eu acho que é a etapa mais importante dentro do processo todo, né? Porque mesmo que você tenha feito
uma ótima prova, tirado 9 da prova, se você não conseguir passar no pré-projeto, você não adiantou muita coisa, certo? A nota mínima do pré-projeto também é 7, como a prova escrita, porém o peso é 5. Então, por isso que eu digo que a análise do pré-projeto, a entrevista, pesa bastante, tá? Na entrevista, a gente apresenta o nosso projeto, né? Apresenta o projeto, mostra nossas metodologias, nossos objetivos, são feitas perguntas também relacionadas aos nossos objetivos no mestrado, quem nós somos, para a gente fazer uma certa apresentação, e outros tipos de perguntas, depende muito de quem está na banca ali avaliando, tá bom? É uma fase que também precisa de atenção, o projeto tem que estar bem organizado, bem alinhado, tá? E é bem importante mesmo, e até, digamos que é a fase mais tensa do processo seletivo. Mas indo com calma, você conseguindo a nota mínima, já é uma grande chance de você passar, tá bom? E se você passou da prova escrita, da análise do pré-projeto, você vai para a análise curricular, tá? Que no caso é só classificatório e tem um peso 3. Na análise do currículo, vai ser analisada a tabela que eles disponibilizam durante o lançamento do edital. E, no caso, aquela pessoa que tiver um bom currículo pode conseguir uma pontuação melhor e ficar mais alto na classificação, tá? Muitas vezes você não foi muito bem, por exemplo, no pré-projeto, conseguiu 7, que era o mínimo, mas tem um currículo muito bom, então você pode ficar na frente de gente que tirou nota um pouquinho maior do que você, por exemplo, na prova, certo? Então, quando você olha para o processo seletivo, você tem que realmente estar bem preparado para passar pelas 3 etapas, né? As 3 etapas mais importantes, sem esquecer da inscrição também, que é uma etapa significativa. Então, quais são os benefícios, né? Qual é a vantagem de fazer o mestrado em Ciências de Saúde, tá? Primeiro é o currículo. Então, o mestrado faz muita diferença no currículo, abre mais portas, mais oportunidade para fazer contato com a docência, para dar aula, seja a nível médio, seja nível médio, né, médio técnico, ou a nível superior mesmo. Então, abre mais chance para você ter mais opções de trabalho no mercado de trabalho, tá? Ou seja, a gente tem mais oportunidade de trabalho na área da docência e também em outras áreas, né? Você, como mestrado, você é visto com outros olhos, né? A pessoa que tem uma graduação a mais já merece, né? Nem merece, já tem a possibilidade de ganhar um pouco melhor, né? Para aqueles lugares que tem plano de carga e salário, então você já tem a possibilidade de ganhar um pouco melhor do que os outros profissionais só especializados. Tá? E outra vantagem é a pontuação para concurso público, né? A gente sabe que boa parte dos concursos públicos tem provas de título, né? E você tem um mestrado já lhe garante pelo menos 2 pontos nessas provas, tá? E que pode fazer muita diferença para a sua aprovação. E outro benefício para você fazer o mestrado é você alcançar o doutorado, né? Com o mestrado você já entende melhor a vida acadêmica, já entende a organização e fica um pouco mais acessível para você ir para o doutorado e depois pós-doutorado e continuar sua vida acadêmica e seu crescimento profissional. E, em resumo, o que eu tinha para falar sobre o mestrado é isso, existem outros detalhes, mas isso vai ficar para outro momento. Tá? E aí, só para agradecer quem está aqui presente, eu sou a Sueli, e quem quiser entrar em contato comigo, tá aí meus contatos, tá bom? E muito obrigada, e vou passar a palavra agora para o Luiz, né, para ele falar um pouquinho sobre nossa mentoria. Perfeito, Sueli, muito obrigado pela explanação. Acredito que abordou de uma forma excelente os pormenores do edital e do programa. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para digitar no bate-papo ou nesse momento mesmo levantar a mãozinha para poder interagir conosco. Essa é uma oportunidade que a gente tem também de conversar, então fiquem à vontade caso queiram tirar alguma dúvida específica. Se não tiverem dúvidas, eu irei apresentar uma pequena imagem para mostrar a vocês um pouco do programa de mentoria da Especializa. Então, como que a Especializa pode ajudar você a conquistar esse mestrado que
a Suelen apresentou. Então, só um minutinho que eu vou apresentar uma imagem. Só um instante enquanto carrega. Pronto, agora acredito que esteja aparecendo. Tudo ok com a imagem? Tudo ok. Perfeito. Então, como funciona a mentoria da Especializa? A Sueli apresentou o programa, um programa que tem prova, um programa que tem análise de projeto, um programa que tem a entrevista, análise curricular. Então, o foco da nossa mentoria é te preparar para todas as etapas. Mentoria que vai olhar para o seu projeto de pesquisa, então te guiar na construção de todo passo a passo do projeto de pesquisa, te preparar para a prova de conhecimento teórico, te preparar para a entrevista, para a defesa do seu projeto. E como bônus, você também pode ter acesso à análise do currículo, ou seja, análise criteriosa do seu currículo, aquilo que você precisa melhorar e como melhor estruturar o seu currículo. A correção do projeto por pares para esse programa específico não se enquadra, porque nós temos apenas a Suelen dentro do programa de mentoria para esse mestrado, mas vocês ganham um curso de revisão narrativa, que é um bônus, em que vocês vão ter acesso a um curso em que vocês vão aprender a fazer uma revisão de literatura de uma forma mais qualificada, porque a revisão de literatura é a base para a construção do projeto de pesquisa. Então, vocês ganham esse curso de bônus, que é um curso que tem um valor de aproximadamente R$ 200. Vocês ganham um checklist de inscrição, que é todo passo a passo, para que vocês não esqueçam de nenhum documento, como a Suelen falou. É uma etapa eliminatória, então é muito importante se atentar a isso. Vocês terão a simulação da entrevista, ou seja, vocês irão apresentar o projeto, vão ser colocados nesse ambiente como se vocês estivessem na própria entrevista do programa. Vocês recebem também um guia com o método da aprovação, um guia desenvolvido por mim, juntando toda a minha experiência em processo seletivo de mestrado e também em orientação dos alunos. Vocês acessam o grupo de trabalho, que é um grupo formado por vários alunos, em que a gente tem como objetivo potencializar a produção acadêmica de vocês. Então, lá nesse grupo a gente publica capítulos, trabalhos completos, resumos expandidos, simples, para potencializar o currículo de vocês, que é uma etapa muito importante nesse processo de seleção. E vocês obtêm também desconto com nossos parceiros. Nós temos uma editora que é parceira nossa e um instituto que organiza eventos, que também é parceiro nosso e nos concede desconto em eventos e em publicações também. Mas para que vocês acessem isso, o primeiro passo é a mentoria Marco Zero, que é uma mentoria de definição do seu objetivo de uma forma mais clara, identificar qual é o seu nível de preparação, identificar os entraves que você tem na sua preparação e estratégias para que você consiga enxergar com mais clareza qual é o passo a passo de uma preparação de excelência. E para conquistar essa mentoria Marco Zero, nós daremos a vocês uma grande oportunidade. Basta que vocês preencham o link com um formulário. Nesse formulário, nós iremos selecionar os alunos para concorrerem, né, a uma mentoria gratuita, que é essa mentoria Marco Zero. Então, passa essa mentoria avançada. Primeiro, você passa pela mentoria Marco Zero, que é uma mentoria que custa hoje quase R$100, R$ 99,97. Para ganhar essa mentoria de graça, você precisa preencher esse formulário. Como nós temos 2 alunos aqui, muito provavelmente vocês serão contemplados, mas para isso vocês precisam preencher esse formuláriozinho que eu acabei de encaminhar o link no bate-papo, tá? Então, preencha um formulário bem curtinho, são 8 perguntas, você responde em menos de 2 minutos, acredito eu, e aí vocês estarão concorrendo a essa mentoria de uma forma gratuita. Sendo selecionado, você vai receber o nosso contato, no máximo até a semana que vem,
para receber a sua mentoria. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse processo? Aqui, os que aqui estão, Aline e Priscila, alguma dúvida? Perfeito. Priscila não, Aline também não. Ótimo. Então, se vocês não têm dúvidas sobre o processo, não têm dúvidas sobre o processo seletivo também ministrado pela Suelen, eu agradeço a presença de vocês e espero encontrá-los na nossa mentoria, uma mentoria pensada realmente para te ajudar a chegar lá. Então, a mentoria, pessoal, nada mais é do que alguém que já conquistou aquilo que você quer conquistar, vai te guiar para esse processo. Então, o mentor, ele conhece o caminho das pedras. Se você quer ter uma preparação mais leve, mais tranquila e com maior chances de aprovação, vocês devem buscar o processo de mentoria da Especializa. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, na verdade, né, por ter participado. Nós já estamos quase encerrando, Kaline, mas se você quiser concorrer à nossa mentoria, Marco Zero, basta você acessar aqui este link que eu vou compartilhar novamente no bate-papo. A Kaline, só te interrompendo, a Kaline queria ver como é a mentoria que ela entrou agora. Ah, perfeito. Eu vou repetir novamente, mas vai ficar gravado e qualquer dúvida você pode receber a gravação e rever, né, a explicação. Mas eu vou projetar aqui de novo, rapidamente, para te explicar a estrutura da mentoria. Já agradeço por você ter entrado na nossa sala. Só me confirmem se a imagem já apareceu. Tá ok. Perfeito. Então, o foco da mentoria avançada da Especializa é a preparação do seu projeto de pesquisa, a preparação para a prova de avaliação teórica, a preparação para a entrevista, mas como bônus você ganha análise do currículo, a correção do seu projeto por pares, nesse caso não, porque a mentora é especificamente a Suelen, e ela vai acompanhar 5 alunos apenas, então nós temos apenas 5 vagas para essa mentoria. O curso de revisão narrativa, que é um curso que vocês têm acesso automático, então assim que você fizer a adesão ao programa de mentoria, vocês ganham acesso a esse curso de revisão narrativa, um curso bem objetivo e prático para te ajudar a conhecer e fazer uma revisão de literatura, que é a base para você construir um projeto de pesquisa com qualidade. O checklist de inscrição, todo o passo a passo que você vai precisar fazer, todos os documentos que você tem que selecionar para não esquecer nenhum documento, e isso é uma etapa eliminatória, como nós vimos na apresentação da Suelen. Simulação da entrevista, então vocês recebem a simulação como se estivesse no dia da sua arguição oral, né, na sua entrevista. O guia com método de aprovação, que é um guia em que tem um passo a passo de como se preparar bem de uma forma qualificada para o mestrado. O acesso ao grupo de trabalho é um grupo em que nós temos vários alunos que produzem trabalhos, então o objetivo do grupo é potencializar a produção acadêmica e melhorar o currículo dos alunos, e descontos com nossos parceiros. Então, vocês recebem esses bônus aqui, que se nós somássemos cada item desse, dá um valor aproximado de R$1.000. Então, vocês recebem R$1.000 de desconto dentro do programa de mentoria. Mas como eu chego nessa mentoria avançada, Luiz? Primeiro você passa pelo nosso filtro, que é a mentoria Marco Zero. A mentoria Marco Zero é uma mentoria que a gente vai identificar o seu nível de preparação, te identificar desafios que você tem, entraves que você tem na preparação e que precisam ser vistos, e te mostrar o passo a passo de uma boa preparação. Para garantir a sua vaga na mentoria Marco Zero, e, na verdade, ganhar essa mentoria Marco Zero de forma gratuita, basta preencher esse formulário, que a gente vai analisar os candidatos. Se você for contemplado, nós entraremos em contato com você para fazer a mentoria Marco Zero de forma gratuita. Mas são poucas vagas, como eu falei, então aproveita, preenche logo aí esse formulário, que no máximo semana que vem, caso vocês sejam selecionados, nós temos 3 alunos aqui, você vai receber o nosso contato da Especializa para agendar a sua mentoria. Alguma dúvida, Kaline e demais?
Não, não. Qualquer coisa eu entro em contato com a Suelen, viu, Su? Tá certo. Eu gostei muito, apesar de eu só ter conseguido entrar agora, né, na reunião, na aula. Assim, já me fez assim, abrir um pouco a mente sobre mais ou menos como é que funciona. E, Lu, isso pode ter certeza que eu vou ainda falar contigo sobre isso direitinho. Tá bom. Tá bom. Mas, assim, foi bem esclarecedor e bem interessante. Eu achei bem significante para mim ter uma noção realmente de como vocês vão trabalhar e tudo, apesar desse que tu explicou ter sido já o avançado, né? Então, eu vou torcer para ser selecionada, viu, nesse Marco Zero. Perfeito, maravilha, Kaline. Tomara que dê certo. Vai dar certo, sim. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Tá? Então, pessoal, muito obrigado por terem participado. Muito provavelmente vocês serão selecionados porque vocês já estão à frente dos outros que estão no grupo. Então, aguardem nosso contato, que será um prazer receber vocês no nosso processo de mentoria e tornar essa preparação ainda mais leve e com maior chances de aprovação. Muito obrigado, Suelen, por tua disponibilidade em partilhar um pouquinho do teu conhecimento. A gravação da nossa aula ficará à disposição de vocês no grupo da imersão. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Suelen ou comigo na Especializa pelo nosso perfil. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Kaline, vem me procurar mesmo, senão eu te pego. Um beijo. Obrigada, Pri, também, por ter vindo. Um beijo. Obrigada, Aline. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.